Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e você está aqui para uma aula sobre proteínas. Quando a gente fala de proteínas, você pode lembrar de alguns alimentos, ou daquela vez que você foi lá no restaurante, ou passou em algum lugar e tinha lá escrito, proteínas custa tanto. Se colocar proteínas custa tanto. Mas, gente, mas proteínas, estamos falando de quê? Geralmente a gente pensa em carne, frango, em ovo, né? Mas proteínas são só de origem animal? Não. Temos uma série de vegetais também ricos em proteínas. Muitos veganos, então não se abstêm aí de se alimentar de animais e estão pobres em proteínas? Não. Eles vão sim, na sua dieta, também obter proteínas. Assim, tá. Então, já vi que proteína está ali na nossa alimentação, tem a ver com a nossa comida. O que é a proteína? Compostos orgânicos, macromoléculas mais abundantes na matéria viva. Como eles compõem a nossa estrutura dos seres vivos, a gente tem muita proteína. Então, você vai olhar aí, mais abundante. Por que elas são formadas? As proteínas são formadas por peças menores, por monômeros, que chamamos de aminoácidos. Se a proteína aí tem uma parede, a minha proteína é a minha parede. Cada tijolinho que compõe essa proteína, eu chamo então de aminoácido. Temos muitos tipos de tijolos, muitos tipos de aminoácidos? Não. Por incrível que pareça, temos milhares de proteínas, mas apenas 20 tipos de tijolinhos, 20 tipos de aminoácidos. E aí, geralmente, os alunos pensam assim, gente, será que eu preciso assim decorar todos esses aminoácidos? Não. Você vai achar essa consulta aí fácil, você vai aprendendo e conhecendo esses aminoácidos, como leucina, isoleucina, comuns aí no arroz e feijão. Eu falo assim, tá, mas como é que eu tenho milhares de proteínas se eu só tenho 20 tipos de aminoácidos? Eles vão se recombinando. Então, se eu tenho leucina, leucina, isoleucina, é uma proteína. Isoleucina, fenilalanina, leucina, leucina, já mudei. Então, quando eu vou mudando a configuração desses aminoácidos, eu vou tendo, então, uma grande diversidade de proteínas. Milhares delas. De vez em quando ainda são descobertas outras. Para você entender e para você ver que o conhecimento, que a ciência, ela está em constante crescimento. Então, assim, bom, entendi então que tem 20 tipos de aminoácidos, mas eles têm uma classificação. A gente vai dividi-los em dois grupos, entre os essenciais e os não essenciais ou naturais. Esses que a gente chama de não essenciais ou naturais, nosso próprio corpo produz. Bacana. E os essenciais, eu preciso obtê-los a partir de alimentação. Daí a importância a gente ter uma alimentação variada para justamente estar obtendo esses aminoácidos que são essenciais, mas que a gente não produz. Então, a alimentação é a fonte para a obtenção disso aí. E aí eu vou ter, como eu disse para você, diferentes tipos de aminoácidos, mas como é que vai rolar essa conexão? E uma outra pergunta que costuma acontecer é, como é que eu olho e sei que é um aminoácido, né? Você quer assim olhar uma fórmula química. Os aminoácidos, eles têm na sua estrutura química, e aí você vai fazer a correlação aí com seus estudos de química, um radical, ou seja, uma estrutura central que vai variar. Mas o que sempre vai ter na estrutura química de um aminoácido? Uma estrutura composta por um radical chamado ácido carboxílico, COOH, e o amina, NH2. Então, tendo essa estrutura, por mais que o meio ali varie, quando eu tenho a presença do ácido carboxílico com o amina, eu sei que é um aminoácido. E você fala, legal, então eu entendi que tem vários tipos, mas como é que esses aminoácidos eles vão se conectar? Se eles fossem tijolos formando uma parede, como seria essa ligação entre eles, esse cimento aí? O nome da ligação entre aminoácidos a gente chama de ligação peptídica. É o nome da ligação entre aminoácidos. Muitas vezes chamamos até de peptídeos. Ah, foi uma quebra de peptídeos. Deve ser peptídeos? Aminoácidos, tá? Ligados pela ligação peptídica. E aí, você pensa, poxa, você disse que eles são os mais abundantes na matéria viva. Onde é que eu vou encontrar a proteína? Que tanta proteína é essa? As funções são muito diversas e muito variadas. Mas as proteínas disponíveis, a gente vai ter aí duas modalidades. As proteínas simples, então ali eu vou ter realmente só proteína nessa estrutura, ou as proteínas conjugadas, onde eu vou encontrar aminoácidos mais ligados a um radical não proteico.
a gente chama ali de radical prostético. E esse radical, ele pode ser, por exemplo, um lipídio, aí eu tenho uma chamada lipoproteína, eu tenho aminoácidos com lipídios, ou uma glicoproteínas, carboidratos com proteínas, e um tipo de proteína conjugada super famosa é a hemoglobina. A hemoglobina, ela está aí na nossa estrutura das nossas hemácias, aquele glóbulo vermelho que transporta o oxigênio, o seu sangue é vermelho, por conta da hemoglobina. Essa proteína conjugada. Então, precisamos demais do bom funcionamento dela para o transporte de oxigênio, correto? E aí, você fala assim, poxa, eu entendo então que existem vários tipos, que eu tenho proteínas pra caramba, e eu quero manter essas proteínas, né? Já já a gente vai conhecer as várias funções, mas quais as condições ideais para manter essa proteína? Já aconteceu com você, você está com uma febre muito alta, você começa a se sentir meio mal, meio tonto, começa até a delirar. Ou alguém falar para você, essa febre está alta, tem que correr para o médico, tem que baixar essa febre. Altas temperaturas são um grande risco para as proteínas. Por quê? Altas temperaturas podem causar uma quebra nessas ligações peptídicas. E aí, essa proteína perde a sua estrutura, perde a sua forma, perde a sua função. Esse evento eu chamo de desnaturação. A desnaturação é quando essa proteína perde a forma e a função. Pode ser por altíssimas temperaturas, pode ser por baixas temperaturas, pode ser por diferença de pH, um ambiente que é ácido demais ou básico demais. Ah, você resolve usar um produto de limpeza e coloca a mão direto ali, daqui a pouco sua mão começa a ficar meio esquisita, meio descamando. Está desnaturando as suas proteínas. Sabe quando você vai fazer o seu ovo frito? Clara de ovo, muita proteína. Proteína em grandíssima quantidade. Jogou na frigideira, o que aconteceu ali? Desnaturação. Mudei a forma, mudei a função, muitas vezes uma perda irreversível e às vezes uma perda que é possível reverter. Então, desnaturação, eu estou falando disso aí. E que tipos e que possibilidades de proteínas eu posso ter, então, no meu corpo, com quais funções? Eu posso ter proteínas com uma função hormonal, hormônios. Hormônios são mensageiros químicos que vão a células-alvo com um propósito de regulação. Quer ver um hormônio importante pra caramba, que ele é proteico? Insulina. A missão da insulina é reduzir a quantidade de glicose do teu sangue. E é um hormônio proteico. A parte estrutural, construção da estrutura viva. Músculos, ricos em proteínas. Até nos seus ossos tem proteínas. Na membrana das células tem proteínas. Então, construção da estrutura viva. Unhas, cabelos, proteínas. Armazenamento. Eu tenho alguns tipos de proteína que elas vão ter a habilidade de segurar algumas substâncias, atuando como um armazenamento, como é o caso da ferritina. Então, a gente precisa de resguardar, guardar um pouquinho desse ferro para uma nova utilização. Ele está ali ligado a uma proteína, a chamada ferritina. Não é interessante? Imunidade, função imunológica, os famosos anticorpos. Você toma vacina, com certeza. E essa vacina tem a missão de que o seu corpo produza anticorpos. Anticorpos são proteínas especializadas com a função de combater um micro-organismo específico. Olha que função importante. Isso é proteína. O transporte, como a gente falou da hemoglobina, né? Transporta aí o oxigênio, então com função de transporte. Função enzimática de acelerar reações, catalisar reações. Isso é tão importante que você vai achar aqui uma aula só sobre enzimas. E função de nutrição. Servir aí como, por exemplo, a albumina da clara do ovo, grande concentração de proteínas, né? A própria albumina é uma proteína. Qual é a função? Função nutritiva. Assim, uau! Então, realmente eu tenho proteína em grande quantidade e com diferentes funções. Sim, real. Você viu aí a importância dela. E essas proteínas, elas podem ter estruturas diferentes. Lembra que eu falei que a gente tem que tomar cuidado para manter a estrutura e a forma da proteína para que ela fique ativa, funcionando. Senão ela fica disfuncional, ela fica desnaturada, que é o que a gente não quer. Mas essa estrutura ela pode ser como? Eu tenho algumas proteínas que elas vão ter uma estrutura linear. Uma sequência de aminoácidos, como a gente está representando aqui. Então, eu tenho aqui lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, uma sequência linear de aminoácidos. Ela é assim,
ela é mais curta, ela tem ali uma sequenciazinha. Outras proteínas, ela que a gente chama de estrutura secundária, essa é a estrutura primária. Então, essa aqui tem a estrutura primária. Algumas vão ter uma estrutura secundária. Repare que ela já tem um arranjo espacial entre as cadeias. Vão havendo ligações entre as cadeias que vão permeando e permitindo esse contorcimento, né? Alfa, beta, dando essa sensação de um cacho, né? Parece ali um cachinho, aqueles telefones antigos. É uma constituição secundária. Já outras vão ter uma estrutura terciária, onde eu vou ter então um enovelamento maior dessas cadeias, a gente chama de uma cadeia polipeptídica, porque eu tenho vários aminoácidos aí, um enovelamento maior, muitas vezes num formato até em 3D, e é assim que ela vai funcionar. Se eu expor ela a uma alta temperatura, ela perde essa estrutura em 3D, perdeu a forma, perdeu a função, desnaturou, não está mais cumprindo a sua missão. Ou uma estrutura quaternária. Já na quaternária, eu tenho essa estrutura em 3D, porém eu tenho mais de uma cadeia. Repara, ó, eu tenho aqui a cadeia rosinha com a cadeia amarelinha. Eu tenho, então, diferentes cadeias polipeptídicas organizadas. Entendeu as possibilidades para a estrutura dessa proteína? E dessa forma, depois de te apresentar o mundo das proteínas, a gente fecha a nossa aula. Tira uma foto, registra, estuda e até a próxima. Tchauzinho!